Oi gente, eu sou a Ana Laura e hoje a gente vai continuar a nossa aula de Oriente Médio, questões gerais e conflitos árabe-israelenses. Os conflitos árabe-israelenses, eles têm ligação direta com o surgimento do sionismo, no final do século XIX. O sionismo é um movimento que ele surgiu quando existia uma onda bem grande de nacionalismo na Europa, principalmente no leste europeu, e ele vem em resposta ao antissemitismo, que é o ódio ou aversão a judeus. Basicamente, o sionismo tem como sua principal ideia a criação de um Estado judeu. Assim que o sionismo foi criado, começou-se a análise da possibilidade desse Estado judeu ficar no território da Palestina, mas esse território já era ocupado por árabes. E aí, já no século XX, durante a Primeira Guerra Mundial, a Terra promete para os judeus a criação desse Estado judeu na Palestina, mas ela também faz uma aliança com os povos árabes para poder vencer o Império Otomano. No fim da Primeira Guerra, a Liga das Nações ela passou a apoiar a criação de um Estado judeu na Palestina, e isso desagradou muito os povos árabes. A partir da década de 1930, os judeus começaram a contar com a Inglaterra para estabelecer núcleos de imigração de judeus para a Palestina, e isso começou a se intensificar também pela questão da crise de 1929, que deu muita força ao fascismo na Europa, aumentando consideravelmente o antissemitismo. Essa onda crescente de judeus para a Palestina, ela gerou duas coisas principais. A primeira foi algumas revoltas de movimentos nacionalistas árabes e também a formação de milícias de extrema-direita pelos judeus. Depois da Segunda Guerra, por conta do Holocausto, a presença de judeus na Palestina aumentou consideravelmente e a Inglaterra perdeu o domínio desse território. Então, a questão dos judeus e dos árabes foi entregue à ONU. Em uma Assembleia Geral, em novembro de 1947, foi criado o Estado de Israel, com 33 votos a favor, 13 votos contra e 10 abstenções. Nessa mesma data, decidiram que os judeus ficariam com um pouco mais da metade do território e Jerusalém foi colocada sob controle internacional. Bom, essa solução ela não foi aceita pelos povos árabes e isso começou a gerar muitas revoltas nesse território. Basicamente, essas revoltas geraram um contra-ataque das milícias israelenses e eles começaram a atacar civis árabes. Com essas questões, a proclamação do Estado de Israel no dia 14 de maio de 1948 deu início à Primeira Guerra Árabe-Israelense. Bom, esse conflito é um conflito muito longo e não tem como a gente falar de todas as guerras que já tiveram por conta dele. Mas eu vou falar aqui os nomes de algumas e basicamente essa contextualização já vai ajudar bastante vocês. A Primeira Guerra ela começou quando forças do Egito, da Síria, da Transjordânia, que é a atual Jordânia, do Líbano e do Iraque atacaram Israel juntamente com as forças palestinas. A guerra ela terminou com a vitória de Israel e com isso o povo judeu já detinha 79% do território da Palestina. Bom, mas isso não foi suficiente para cessar com os conflitos nessa área. Nós ainda tivemos outros 3 grandes conflitos. A Guerra de Suez em 1956, a Guerra dos 6 Dias em 1967 e a Guerra de Yom Kippur em 1973. Bom, esses conflitos eles ainda não chegaram ao fim, já que até hoje as forças de Israel atacam severamente a Palestina, que contra-ataca, mesmo Israel tendo grande parte do território. Essas guerras também elas são marcadas por uma grande desvantagem por parte da Palestina. Enquanto os árabes são organizações de civis com pouco treinamento e com pouco poderio bélico, o exército de Israel conta com grande treinamento militar e também aparato militar de ponta, já que eles são apoiados pelos Estados Unidos. Bom, por hoje é só. Isso foi um pouquinho dos conflitos árabes israelenses. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima!